O Virtual Switch ou vSwitch da ESXi é um software específico da VMware para o ambiente de virtualização. Ele funciona como switch de rede de camada nível 2, ou famoso Switch Layer 2, que serve para conectar as máquinas virtuais, são as famosas VMs, entre si e, além disso, fazer a conexão do seu ambiente de virtualização, que são suas máquinas virtuais, com o ambiente físico, que são as máquinas físicas, servidores e muito mais. Para você entender, existem dois tipos de vSwitch, o Standard, que é o padrão, ou o Distributed, que é o distribuído. O Standard é aquele gratuito da ESXi, que oferece recursos básicos de conectividade entre as máquinas virtuais, além de outros serviços de virtualização na parte de segurança do seu vSwitch. Além disso, ele dá suporte às VLANs, que são os port groups que a gente falou no vídeo anterior. E toda modificação que você faz no seu vSwitch padrão, que é o Standard, ele se aplica somente ao host. Então você associa ele e ele faz uma modificação e trabalha somente com aquele host. Já o vSwitch Distributed, que é o distribuído, você precisa de uma licença Enterprise Plus, porque ele oferece uma camada muito grande de serviços. Mas isso a gente vai tratar nos nossos vídeos futuros, quando a gente começar a criar nosso ambiente de virtualização virtual, que é o nosso vCenter. A gente vai trabalhar muito com vSwitch Distributed e você vai ver a diferença entre os dois de uma forma muito mais clara e fácil. Mas agora você só tem que saber que ele necessita de uma licença Enterprise Plus. No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa para criar e configurar um Virtual Switch na sua ESXi. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, analista de sistema sênior e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade ao nosso vídeo VSphere na prática, a gente vai entrar numa outra camada na parte de networking, que é de vSwitch dentro da ESXi. Ele é muito importante para você poder conectar as suas máquinas virtuais entre si e também com o seu ambiente físico. Então tem muita configuração que você tem que fazer aí para não ter incompatibilidade com o seu ambiente de produção, o físico, onde no final das contas vão ser utilizados os servidores que você criar ali. Antes da gente ir lá para o PC, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal, caso não seja inscrito ainda. E é claro, deixar o seu curtir para você não perder nenhum conteúdo. Além dessa produção que a gente está fazendo aqui, que não tem nada parecido no YouTube, tem muito mais coisas que vão agregar para você que está querendo aprender mais sobre o mundo da tecnologia. Então não deixe de inscrever-se no canal. Então, sem mais delongas, bora para o PC e é claro, bora descomplicar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a nossa ESXi. Depois a gente vai aqui na parte de networking e agora a gente vai falar sobre o Virtual Switch, né? A gente já fez um panorama bem grande aqui sobre os nossos port groups. A gente criou dois port groups aqui, que é o de produção e o de teste, e tem mais os dois aqui de VM Network Management, que é um onde vão passar os serviços, né? Que é Management, e outro a VM Network, onde estão passando por enquanto, que é o padrão onde se cria, né? Agora em Virtual Switch. Aqui em Virtual Switch, quando você abre essa tela, você tem algumas opções aqui. Adicionar um outro Virtual Switch. Você pode ver aqui que aqui ele só pode criar um Standard. Para você utilizar um Distributed, que é o distribuído, você tem que ter a licença e um vCenter também. Então, ele só vai te dar uma opção aqui mesmo. Depois, Add Uplink, a gente já vai falar com isso, é bem importante. Temos opções de editar, refresh e ações. Aqui ele te dá a lista dos Virtual Switches que você tem. Nesse caso aqui, eu só tenho um. Ele fala para vocês quantos port groups estão associados a esse Virtual Switch. Nesse caso, são 4, que são todos esses daqui. E depois, número de uplinks. Quando a gente fala sobre uplinks, são os números de placas de redes do servidor que estão associados a esse Virtual Switch. Só para você entender. Falou de uplink, você tem que lembrar. Placa de rede. Placa de rede, nesse caso, é associado ao Virtual Switch. Você tem que entender que é assim. Você cria o port group, você associa ao port group as máquinas virtuais ou um tipo de serviço no port group, criei ali, agreguei. Depois disso, ele é associado a um Virtual Switch. E dentro desse Virtual Switch, você tem as placas de redes, que é através delas que vão ter conectividade entre as próprias máquinas virtuais, como a gente explicou, e com o ambiente físico, que é o seu servidor, beleza? E depois, ele do lado direito aqui, ele te dá
a outra informação, que tipo de Virtual Switch é esse. Nesse caso é um Standard Virtual Switch. E ok, a gente já entendeu como basicamente é composto um Virtual Switch. Mas agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. A gente vai adicionar um outro uplink a esse Virtual Switch. Você está vendo aqui que ele só tem um. O que quer dizer isso? Só tem um cabo de rede, uma placa de rede conectada a esse Virtual Switch. O que acontece se perder a conexão, se esse cabo se romper? Aqui a gente está no ambiente de virtualização, mas imagine isso no ambiente de produção. Você não pode ter só uma placa de rede, um cabo passando os dados da toda a sua empresa. Você tem que ter redundância e é isso que os uplinks podem fazer. E como a gente adiciona um novo uplink, né? Você não clica aqui em Add, você clica no Virtual Switch e aqui quando a gente abriu ele já te dá essa informação. Esse Virtual Switch tem somente um uplink de redundância. Você deveria adicionar um outro uplink. Você está vendo aqui, ó, nossa VMN NIC 0, só tem ela aqui, só tem uma placa de rede, só tem esse caminho de comunicação aqui, ó. Você está vendo o Virtual Switch aqui, ó? Ele não tem outra placa de rede. Então, se estragar essa conexão, ele vai perder. Aí, tá, Gustavo, mas como é que eu adiciono? Nesse caso, você clica em Actions e ele fala, ó, adicionar uplink? Sim, eu quero adicionar um uplink a esse Virtual Switch. A gente clica em Add Uplink aqui e ele fala para você, olha, tá aqui, ó, o primeiro uplink era esse daqui, agora você tem o 2 também. Caso esse cabo se rompa ou a placa de rede se perca, você não vai perder a conectividade entre as suas máquinas virtuais. Então agora a gente só clica em Save, aguarda uns instantes, agora nós temos redundância no nosso ambiente. Viu como as coisas vão ficando um pouco mais complexas, mas faz todo um sentido? Ah, Gustavo, então é assim que eu adiciono uma placa de rede ao meu Virtual Switch para eu poder ter mais redundância. Sim, a gente só tem esse Virtual Switch aqui e ele tem duas placas de redes. Se uma morrer, a gente tem uma outra, tá ok? A gente depois vai entrar nesse assunto aqui, nessa parte que é bem interessante, mas vamos voltar aqui na parte de Network e vamos na parte de Virtual Switch e vamos criar um Virtual Switch, né? Então vamos clicar em Add Standard Virtual Switch e voilà, essas são as opções. Então você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, você tem o Virtual Switch ali, tem todos os port groups, tem a parte ali das suas placas de redes no Virtual Switch. Por que eu criaria um outro Virtual Switch? E essa é uma ótima pergunta e eu vou te responder por que é importante você criar um outro Virtual Switch. Vamos imaginar uma coisa aqui. A gente só tem um Virtual Switch onde está tudo. Mas, quando a gente fala de ambiente de produção, nós queremos sempre performance. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos a parte de management. Ouviu isso aí? Management é parte de administração. Associa isso. Management, administração. Então, uma parte é o tráfego, onde vão passar os dados que são enviados entre as máquinas virtuais e tem os serviços, que é, por exemplo, o management. Então, o que pode ser legal para você ter mais desempenho aqui? Você pode ter 4 placas de redes, que a gente vai fazer isso mais para frente, estou te dando um exemplo agora, onde você faz um Virtual Switch somente para o tráfego das máquinas, que a gente pode fazer isso aqui sim, sem problema nenhum, e um outro Virtual Switch você deixa somente para management. Então, você pode deixar aqui, ó, por exemplo, um Virtual Switch associado a Management Network. Quando a gente for entrar na parte de vCenter, a gente vai fazer isso, vai ficar mais claro e vai ter mais sentido, porque lá tem muito mais serviços. Tem vMotion, que é para você migrar uma máquina de um cluster para o outro, a gente falou isso um pouco antes. Então é interessante você criar um Virtual Switch nesse sentido. Ah, deixa um Virtual Switch com 2 placas de rede aqui, somente para o tráfego das minhas máquinas, para ter bastante potência, mas se eu quiser administrar, se eu quiser fazer uma vMotion, não vão se colidir, porque não estão compartilhando os dados. Então, para você entender e estar um passo à frente. É muito fácil ensinar para você como criar um Virtual Switch, mas eu tô te ensinando para você estar um passo à frente aos seus colegas, as pessoas do mercado de trabalho, para vocês ter algo diferencial, né? Se alguém te perguntar, como criar um Virtual Switch? Assim, assim, assado. Ah, mas pode criar assim, esse ambiente pode ajudar assim, 2 placas de redes, 4, então você sabe o que você está fazendo, beleza? Então, vamos lá, criar o nosso Virtual Switch. Clicamos em Add Standard Virtual Switch e aqui ele te dá algumas opções e informações. Primeiro, você tem que escrever um nome do seu Virtual Switch. Vamos imaginar que esse seja um Virtual Switch de administração, de management. Vamos colocar o nome de VSS, nomenclatura. Virtual Switch Standard. Isso já ajuda bastante. E depois a gente pode colocar um nome
MGNT, que pode ser um Virtual Suite Management, que vai ser para administração, beleza? Então, você escolheu um nome, que é uma nomenclatura correta, depois chegou essa parte MTU. Gustavo, o que é esse MTU? MTU quer dizer Maximum Transmission Unit. Aqui ele está dizendo para você o máximo de transmissões por unidades que ele pode fazer. Nesse caso aqui, podem ser no máximo 1.500. Isso não é velocidade, mas o tamanho de bytes que ele pode enviar e receber, que são 1.500. O 1.500 é meio que um standard para tudo. E o que é interessante você entender desse MTU? O MTU ele está associado a toda a placa de rede, tudo que tem tráfego. Então, o que acontece para você entender como funciona esses máximos de transmissões por unidade? Imagina assim. Imagine que você tem uma caixa, e ela é uma caixa tamanho médio. Imagina a caixa, beleza? Que pode ser um computador, que está em outra parte lá, beleza? Então tem um computador 1, computador 2. E essa caixa média pode receber produtos médios e pequenos. Você não consegue colocar um produto grande dentro de uma caixa média. Vamos imaginar que você vai enviar esses 1.500 MTU para uma outra placa de rede. Imagine que esta placa de rede está configurada com 1.000 MTU. Ela tem 1.000 MTU. Máximo de transmissões de unidades lá são 1.000. O que vai acontecer? Você mandou um pacote grande para uma caixa média. O que ele tem que fazer? Quando chega esse dado lá na placa de rede, ele tem que quebrar esse dado. Isso dá um certo delay, dá uma latência. Porque vamos supor, o pacote é desse tamanho aqui. Só que ele chegou grande, ele não entra na caixa. Ele vai ter que fazer o quê? Quebrar o pacote em 2, por exemplo, transformou em 2 médios, consigo colocar na caixa. Então, o que eu quero mostrar isso para você? Quando você configurar um MTU dentro da sua rede, você tem que configurar eles todos no mesmo número. Então, toda vez que você altera o MTU, você pode saber o MTU da sua placa de rede, do seu roteador, dos servidores, de tudo que tem uma placa de rede, tem como saber isso, mas isso não é para um vídeo agora, só para você entender. Aqui em Link Discovery, nós temos algumas opções: Listing, Advertise, Both e Known. Primeiro nós temos o Listing. O Listing quer dizer ouvir. Ele está dizendo que o switch físico, ele vai ouvir as informações, vai saber o que tem no meu Virtual Switch, mas ele não vai fazer modificação. Você não pode fazer alterações de um switch físico aqui dentro. Já no Advertising é diferente. Você está dizendo para ele, olha, você pode pegar as informações aqui e pode fazer a modificação. Aqui, Both pode ser para ambos, ele vai deixar você ver e vai deixar modificar, e você pode colocar nenhum. Normalmente você coloca em Listing, porque você quer fazer a configuração aqui do seu lado do Virtual Switch, mas não quer que o switch físico faça alterações dentro dele, entende? Então normalmente a gente sempre deixa em Listing. E protocolo vai ser em base com a sua infraestrutura, né? Aqui em Cisco Discovery Protocol, ele está dizendo que ele vai acertar protocolos de descoberta, né? Quer dizer, as coisas que você configurou no seu switch físico em formato de Cisco, no ambiente da Cisco. Depois a gente tem a parte de Security, que a gente já falou no vídeo anterior. Que lembra que eu falei para vocês? Quando você cria o Port Group, você pode colocar para ele herdar do Virtual Switch. E dessa forma você não precisa, né, ficar modificando todos os port groups dentro do seu Virtual Switch. Então aqui vai depender muito da parte de como é configurada a sua infraestrutura. E com base nessas informações, você aqui coloca o que você precisa. Normalmente a maioria das empresas está em Accept, e esse, o Promiscuous Mode. Lembra aquele Promiscuous Mode que eu falei para vocês, que é o seguinte: imagina assim, nesse Virtual Switch aqui, a gente pode ter alguns port groups, o 1 e o 2. Lembra que o Promiscuous Mode, ele fala, olha, todas as informações que forem enviadas para o port group VLAN 1, o VLAN 2 não vai nem escutar. Ele faz uma segregação, ele não deixa essas informações vazarem. Estou no mesmo Virtual Switch, mas o meu tráfego foi para a VLAN 1, só a VLAN 1 vai ver. Ninguém mais vai ouvir nada. Então, como você pode usar isso aí? Vamos imaginar que você tem uma máquina virtual que é de sistema de monitoramento. Imagine que você tem que saber tudo que passa na rede. Então, nesse caso, nessa máquina virtual, você vai isso deixar Accept. Porque senão,
como é que a máquina, o servidor de monitoramento, vai ver toda a infraestrutura. Monitoramento, você quer monitorar tudo. Então, nesse caso, às vezes, você configura um port group para aquela máquina em específico que ela tenha aceitado o Principal Mode aqui, entende? Se a gente clica em Add agora, a gente criou o nosso Virtual Switch. Então você entendeu como criar e como configurar, mas essa é a parte 1 de como configurar. Porque quando a gente clica nele e clicamos em Edit Settings, tem muita mais configuração aqui. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. A gente vai ver na parte 2 como fazer essa segunda configuração, porque tem muita coisa importante aqui para você entender, para você configurar da melhor forma e da forma que adeque às suas necessidades do seu ambiente de virtualização. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite que você está aí e assiste esses outros vídeos que a gente está sugerindo aí. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ser muito útil para você. A gente se vê num próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.